Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui na nossa segunda aula, certo? Sobre as leis da termodinâmica. E hoje a gente já estudou na aula passada, né? A primeira lei da termodinâmica. A gente viu a nossa formulazinha, resolvemos um exercício bem simples. E a partir de agora esse vai ser o nosso tema, transformações termodinâmicas particulares. Quando a gente estudou sobre os gases, a gente viu alguns tipos de transformações, certo? A gente viu transformações isotérmicas, certo? A gente viu transformações isovolumétricas e vimos transformações isobáricas, certo? Então, como a gente já sabe que cada uma dessas aqui a gente tem uma relação, certo? No estudo dos gases, a gente tem uma relação entre temperatura, entre volume e entre pressão, né? Então, a gente tem isso aqui, tanto que quando a gente vai falar da lei geral dos gases, né, a gente tem lá a nossa famosa, né, nossa famosa formulazinha que faz justamente essa relação, certo? Entre pressão, volume e temperatura, pressão, volume e temperatura. Então, só que a partir daqui a gente vai aplicar isso aqui, na verdade a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica nisso aqui, tá? Nessas transformações gasosas. Só que além dessas transformações gasosas, a gente vai introduzir outras duas. Só que não vão estar disponíveis nessa aula, vai ficar para nossa próxima aula, justamente por ser um primeiro contato, eu acho melhor deixar para uma próxima aula para a gente fazer mais detalhado. Então, olha só, essas transformações são a adiabática, certo? E a gente vai ter a transformação que a gente chama de cíclica, ok? Então, essas duas vão ficar para a próxima aula, a gente vai focar nessa aula, nessas três que vocês já conhecem, e a gente vai aplicar, então, a primeira lei da termodinâmica aqui. Então, olha só, eu preparei um resumo, né? De uma maneira bem até pobre, até assim, vamos dizer. Bom vocês pegarem um livro, dar uma lidinha melhor, mas eu vou tentando explicar à medida que isso aqui tá escrito pra gente. Então vamos lá, numa transformação isotérmica. A gente sabe que quando a gente tem uma transformação isotérmica, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que T é constante, onde esse T é a temperatura, certo? É uma transformação isotérmica, a gente já viu isso. Então, se T é constante, então não existe variação de energia interna, certo? Do meu sistema. Não existe variação de energia. Então, a variação de energia vai ser zero. Então, eu vou ter a minha relação, lembram lá na aula passada que eu coloquei para vocês, a nossa relação da primeira lei da termodinâmica, que eu coloquei de novo aqui. Então, se ΔU é zero, então vai ficar zero igual a Q menos tal, certo? Então, vai ficar que Q é igual a tal. A gente passa o tal para o outro lado, né? Passa com o sinal trocado. Vai ficar tal igual a Q igual a tal, que dá exatamente na mesma coisa. Então, quando eu estou aplicando, certo, a primeira lei da termodinâmica numa transformação isotérmica, isso quer dizer para mim que a minha relação vai ser essa aqui. Que Q vai ser igual a tal. Ou seja, que o calor vai ser igual ao trabalho. Ok? Então vamos lá, numa transformação isométrica ou isovolumétrica, né? Como a gente já viu que tem alguns nomes, vários nomes. Então o que isso quer dizer? Numa transformação isométrica ou isovolumétrica, V é constante, como o próprio nome está dizendo, né? Térmica, T constante. Métrica, volumétrica, V constante. Então se V é constante, obviamente o meu trabalho é igual a zero. Por quê? Porque não tem variação de volume, se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então, a minha relação, voltando aqui em cima, ΔU é igual a Q menos tal. Se tal é zero, fica simplesmente que ΔU é igual a Q, ou seja, a variação de energia é igual ao calor. E voltando aqui, a gente tem a transformação isobárica. É o nome mais estranho e fica a única que sobrou. Lembra que a gente tinha lá 3, né? Temperatura, volume e pressão. Então, já foi a temperatura, que eu consigo assemelhar perfeitamente pelo nome que vem térmica.
Vem o volumétrico, que também dá para assemelhar, que é o volume. Só me sobrou, então, a pressão, que, na verdade, o nome aqui não tem muito a ver com pressão, mas dá para fazer pela sobra. Então, isobárica significa que eu tenho uma pressão constante. Então, se eu tenho uma pressão constante, eu tenho que a minha temperatura e o meu volume são diretamente proporcionais, ok? Então, assim, essa aqui ela vai ser um pouquinho mais complicada da gente estar trabalhando do que essas duas aqui em cima, tá? Porque essa aqui a gente zera né? E fica com uma equação bem menor. Essa aqui de baixo já a gente vai conservar tudo que a gente tem, ok? Então, olha só, isso aqui é o que a gente tem, nossas 3 transformações que vocês aprenderam, nossas transformações gasosas, aplicadas, então, na primeira lei da termodinâmica. Para ficar um pouco mais claro, eu separei para a gente um exemplo, bem mais simples, para a gente estar resolvendo e estar entendendo melhor. Então, olha só, exemplo. Um sistema gasoso recebe do meio externo 200 cal em forma de calor. Determine em joule. Então, a única coisa que eu tenho até agora está falando para mim que um sistema recebe em forma de calor, ou seja, que, né, vai ser igual a 200 cal, ok? Determine em joule. Então, olha só, já a gente vai descartar essa unidade aqui. Por quê? Porque o exercício está me pedindo em joule e não em cal. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que um cal, certo, vale aproximadamente 4,2 joules. Então, a gente pode fazer isso aqui, uma regrinha simples, uma regrinha de 3 simples, ou simplesmente multiplicar o 200 pelo 4,2, ok? Que a gente vai obter, então, 840 joules. Então, eu tenho que o meu calor é igual a 840 joules. Então, já que eu cheguei aqui, né, no joule, agora a gente vai passar para a resolução das minhas alternativas. Então, vamos lá. Alternativa A. Tá falando para mim que eu quero o trabalho trocado com o meio numa transformação isotérmica. Então, eu sei que quando uma transformação é isotérmica, a temperatura dele é constante, certo? Então, eu tenho que ter a constante. Se ter a constante, não existe variação da energia. Então, ΔU é igual a zero. Então, olha só, a gente viu aqui na folha que quando ela é isotérmica, eu simplesmente vou ter que o calor é igual ao trabalho. Então, já que eu quero o trabalho, a gente já tem a nossa resposta, né? Porque, olha só, então se o calor, que é 840 joules, é igual a tal, que é o nosso trabalho, né? Então, a gente já tem quanto que vale tal, já expresso pra gente, ok? Então, vamos lá, vamos para a nossa letra B. Nossa letra B, ela também é bem simples, a gente vai ter que fazer só lembrar, né, da nossa formulazinha. Então, olha só, tá falando para mim que é numa transformação isovolumétrica ou isométrica. Então, eu sei que numa transformação isovolumétrica, o meu volume é constante. Se o meu volume é constante, certo? Se o volume não altera, obviamente, o meu tal, que é o trabalho, ele é zero, porque ele não altera. Então, eu vou ter simplesmente a relação que ΔU, vamos voltar lá, ó, tá falando para mim que ΔU é igual a quê? Certo? Se ΔU é igual a quê? Vamos colocar aqui, então, ΔU é igual a quê? Só que a gente já descobriu quanto que vale Q aqui em cima, antes de começar a questão. A gente fez a transformação de cal para joule, né? Então, a gente obteve isso aqui. A gente obteve que o calor, né? Desculpa, o calor aqui é igual a 840 joule. Então, ΔU, se ΔU é igual a quê? Então, ΔU é igual a 840 joule. Já chegamos no final da nossa questão. Tudo bem? Então, essa aqui são as nossas respostas. Na letra A, eu vou ter que o trabalho é igual a 840 joules. E eu vou ter na letra B também que a variação da minha energia ΔU é igual a 840 joules, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido.
e façam as listas disponibilizadas no Moodle e até a próxima.